Sim, Fernando Campos, já vimos que de facto com os cortes que o Governo tem feito não tivemos este ano bons resultados. Em 2012 o Primeiro-Ministro hoje admitiu mesmo que teve uma surpresa orçamental e em 2013, será que com estas medidas tão duras para todos os portugueses vamos chegar ao fim do ano e vamos atingir a meta do déficit acordada com a Troika? Bem, antes de mais, boa noite. Eu acho que hoje a entrevista do Primeiro-Ministro teve, de facto, algumas particularidades, independentemente da opinião sobre aquilo que ele disse, cada um de nós possa ter. Eu gostaria de realçar, em primeiro lugar, a convicção. De facto, independentemente, como disse, de concordarmos ou discordarmos daquilo que foi dito, pareceu-me um Primeiro-Ministro convicto de que, efetivamente, a solução, esta é a solução. E o país acho que precisava, mesmo sentindo que isto que vai ser duro e que vai fazer doer, que quem nos estava a propor estas medidas ou quem nos estava a encaminhar para este caminho, sentia que, efetivamente, ele nos poderia levar a algum lado. A esperança que todos temos é que isso seja realidade e que, portanto, este caminho que nos é indicado, que é proposto, quer pelo Orçamento e que foi indiciado na entrevista também do Primeiro-Ministro, nomeadamente com a redefinição das funções do Estado e do corte, do famoso corte dos 4.000 milhões que é preciso fazer para que o Estado redefina as suas funções, fundamentalmente é o povo português que tem aguentado, enfim, para espanto de muitos, até de uma forma pacífica, com dor seguramente, todos estes sacrifícios, precisava de sentir de que quem lhe propõe este caminho acredita neste caminho. E a virtude da entrevista do Primeiro-Ministro hoje, se outra não teve, pelo menos foi a de fazer crer às pessoas de que efetivamente ele acredita que este é o caminho. Ora bem, isto não vai diminuir a dor, nem o sofrimento, porque vamos ter que passar, mas acho que pode indiciar alguma esperança, porque passar por isto, sem sentir que isto vai resolver alguns dos problemas que o país tem, naturalmente que era muito mais doloroso. Se nós sentirmos que estes sacrifícios que vão fazer com que o futuro amanhã dos nossos filhos, dos nossos netos e do país, porque nós temos que naturalmente pôr as contas em dia, isso não há sobre isso qualquer dúvida. E, portanto, não é possível conciliar o pagamento das dívidas que nós fizemos, que o país fez ao longo dos últimos anos, infelizmente não é preciso conciliar com a expansão da atividade económica, porque senão isto não custaria nada. Se a economia, como todos nós gostaríamos, e com o meu colega e amigo Carlos Fernandes agora indicou, pudesse ela própria expandir-se e não tivesse que se retrair face e mercê dos cortes que temos, naturalmente tudo seria mais fácil. Se o doutor acha que este é um mal necessário, era o único caminho viável que nós tínhamos neste momento? Eu acho que ficou claro de que o Primeiro-Ministro considera que este é o caminho para que Portugal possa finalmente sair. Eu acho que nós temos que acreditar que este que é o caminho. Será muito mais fácil para todos. Passos Coelho falou de hierarquias, vimos que Vítor Gaspar é o número 2 do Governo, já Paulo Portas passou a terceiro lugar nesta hierarquia. Que comentário é que isto lhe merece? Bem, eu acho que é, acima de tudo, alguma desatenção de quem acha que isso é uma medida que é um espanto ou que é uma alteração. Se virmos a orgânica do Governo, desde o momento em que foi publicada, o número 2 do Governo é efetivamente o Ministro de Estado e das Finanças, e o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros é o número 3 da hierarquia, portanto está publicado na orgânica do Governo. Agora, a pergunta eventualmente não era por questões administrativas, evidentemente, como todos compreendemos, a pergunta tinha a ver por questões de ordem política. Claro, existe ou não coesão no Governo? É essa a questão que se coloca, que se impõe, uma vez que Passos Coelho afirmou também nesta entrevista que este Orçamento do Estado não é um orçamento seu, nem do Primeiro-Ministro, é um orçamento de todo o Governo. Isto são palavras para mostrar aqui que existe, ou para tentar mostrar que existe coesão política? Não, fundamentalmente temos que entender que isso são recados, não há dúvida nenhuma. Um Primeiro-Ministro, numa entrevista que dá desta natureza, evidentemente que tem que ter estudado muito bem aquilo que quer dizer ao país. E isso pretendeu, presumo eu, significar que efetivamente
O orçamento é de todo o Governo e isso a propósito das notícias que são conhecidas de que um conjunto significativo de deputados das duas bancadas que apoiam o Governo fizeram declarações de voto que têm a ver com algumas dúvidas que o próprio orçamento preconiza. Mas todos nós sabemos que a situação é complicada, não é difícil. O meu colega Emílio Castro Fernandes disse uma coisa interessante, que é as autarquias têm sido o grande baluarte do contributo para a redução das contas públicas. E isso permita-me que valorize e que realce também o aspecto que estamos a dar. Com cerca de 10% de recursos públicos, os municípios são responsáveis por mais de 50% do investimento público. E muitas vezes não tem tido o tratamento correspondente a esta assunção destas responsabilidades. Somos o único setor do setor Estado, o único subsetor do setor Estado que tem contribuído para a redução do déficit, quer em dívida direta, quer inclusivamente em amortização de dívida de médio e longo prazo. Se todos os outros serviços dessem esse contributo, naturalmente seria muito mais fácil passar por isto. É por isso que me parece muito importante que a definição das funções do Estado, o reequacionar do problema das empresas públicas, do seu funcionamento, das gorduras que nós sabemos que existem por todos os lados, têm que também começar a ser cortadas. E acho que já deviam ter sido cortadas, se efetivamente este estudo que agora a Comissão Europeia, o Fundo Monetário, o Banco Mundial e a OCDE vão fazer, isso vão dar um contributo para que o nosso Estado se modernize mais, se aquilo que todos sabemos que é um grande óbice ao desenvolvimento da nossa economia, que são os custos de contexto, em que toda a gente se queixa, da burocracia, etc., se todos dermos um contributo forte para que isso possa desenvolver-se e que possa ter grandes avanços, seguramente que são passos muito significativos para que o país tenha também um forte contributo para que o desenvolvimento económico, que é necessário e que urge aparecer, para nos ajudar a tirar rapidamente deste fosso onde caímos, possa acontecer rapidamente para bem de todo o país, evidentemente. Assunto para o comentário aqui em estúdio. Fernando Campos, vimos aqui números do desemprego a nível nacional, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados tem vindo a aumentar, quase duplicou comparativamente ao ano passado. Eu pergunto-lhe qual é a realidade no Conselho de Boticas, para que nós conheçamos melhor essa realidade. O problema do desemprego é um drama, naturalmente, em todos os locais, em todas as circunstâncias e para todas as pessoas e particularmente para as famílias que passam por situações dessas. E é muito mais grave, evidentemente, quando os dois membros da família estão desempregados, porque isso então, eu diria que não é duplicar o drama, é transformar o drama numa coisa que não tem qualquer sentido e que as complicações são muito maiores. Mas qual é a taxa de desemprego em Boticas? O desemprego no Conselho de Boticas, como se trata de um concelho do interior, com pouca população, portanto com problemas de despovoamento muito acentuado, não é significativa, embora tenha vindo a aumentar também, naturalmente, nos últimos meses, como aliás em todo o país. Há a possibilidade, muitas vezes consegue-se mitigar um pouco a situação de desemprego nestas zonas rurais, porque as pessoas têm sempre, ou muitas vezes têm, um complemento de atividade agrícola e de disponibilidade, digamos, de víveres e de situações de comida que muitas vezes nas zonas urbanas isso não acontece. Portanto, o problema é dramático em todas as circunstâncias, felizmente em alguns sítios pode ter algumas atenuantes. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que se, por exemplo, em Boticas, em que o maior empregador é, ironia das ironias, estão longe do mar, uma fábrica que faz fio para redes de pesca, portanto, vejam, estão longe do mar e conseguimos ser esse o maior empregador, com cerca de 250 pessoas empregadas. Felizmente tem passado sem problemas maior, tem dado, aliás, um forte contributo também para o aumento das exportações e não tem passado por grandes problemas em termos de diminuição de emprego naquele que é o emprego disponível. Portanto, muito importante para a economia do Conselho. E isso é evidentemente muito importante e atenua um pouco os efeitos que, obviamente, nas zonas mais urbanas assumem noutro contexto outra gravidade.
Fernando Campos, é previsível que no próximo ano o desemprego aumente, segundo previsões da OCDE, porque as dificuldades das famílias vão ser também muito maiores, para além de termos famílias com elementos desempregados, vamos ter também uma diminuição do rendimento nas famílias. Há muitas autarquias que, para compensar esta realidade preocupante, estão a baixar os impostos municipais. É um incentivo também às famílias desses municípios, uma forma de diminuir os encargos. No caso de Boticas, pondera seguir estes exemplos de baixar, por exemplo, o IMI ou até o abdicar de parte do IRS? Ainda bem que faz essa pergunta, porque de facto eu gostava de complementar o que foi dito relativamente ao emprego jovem, que é de facto uma preocupação terrível, porque imaginamos, todos nós conhecemos famílias que tiveram uma dificuldade tremenda em dar um curso superior aos seus filhos, na maior parte dos casos, e quando pensam que têm um problema resolvido, passam a ter um problema agravado, e isso é de facto um drama, porque nós conhecemos nas nossas terras gente que passou por muitas dificuldades para que conseguisse que os seus filhos tivessem a aspiração, e eles próprios tinham a aspiração de que os seus filhos viessem a ter uma vida melhor que aquela que eles tiveram, e efetivamente agora não veem grande futuro para isso. Portanto, é um drama. As autarquias têm dado o seu contributo, eu posso falar o caso concreto de Boticas, onde fazemos já, e posso dar aqui nota de 3 ou 4 situações. Por exemplo, nas taxas do IMI são o mínimo, em Boticas, sim, desde sempre. Nós prescindimos dos 5% do IRS, portanto, Boticas prescindem dos 5% do IRS para todos aqueles que estão, que pagam o seu IRS no Conselho de Boticas. Temos apoio aos casais jovens, portanto, ao nascimento dos filhos, com o enxoval do bebé. Pagamos a creche entre os 5 meses e os 3 anos a todas as crianças que nascem no Conselho de Boticas. As taxas, por exemplo, são isentos de pagamento de qualquer taxa os jovens casais que façam recuperação de casas e não construção de casas novas. Portanto, apostamos muito na recuperação das habitações com os materiais tradicionais, porque achamos que também estamos a dar um forte contributo para melhorar e para manter a qualidade de vida das nossas terras. E, portanto, estamos agora a criar, e vai ser publicado em breve no Diário da República, um regulamento municipal de apoio ao desemprego jovem. Portanto, para criarmos condições o máximo durante 6 meses, porque não temos condições para mais, nós vamos permitir aos jovens do nosso Conselho que estejam desempregados entre os 20 e os 35 anos, a possibilidade de terem uma ocupação durante 6 meses em todos aqueles que são as repartições que o município tem, as piscinas, a biblioteca, o centro de artes, o pavilhão, enfim, o próprio atendimento, o apoio aos idosos, etc., durante um período que se pode prolongar até 6 meses e durante algumas horas, não naturalmente o horário completo como qualquer funcionário, mas para que os jovens possam ter durante o dia algumas horas, por poucas sejam, de ocupação e que recebam alguma coisa por isso, para que eles possam sentir-se acompanhados enquanto aguardam naturalmente a possibilidade de entrar na vida ativa. Sr. Doutor, são também incentivos à fixação da população para evitar a tal fuga para o litoral? Naturalmente que sim. Nós criamos todas estas condições para que se possam fixar. Repare, há muitos casais jovens que, sabendo que têm esta possibilidade de, em Boticas, ter todas estas condições, muitos deles moram e vivem em Boticas e estão a trabalhar noutros concelhos envolventes. Portanto, é uma forma também de nós conseguirmos atrair e fixar a população. E se for a população jovem, naturalmente toda ela é bem-vinda, mas a população jovem é fundamental para podermos, em zonas com forte percentagem de despovoamento e de envelhecimento da nossa população ativa, podermos ter, digamos, uma regeneração de gerações que esteja disponível para manter vivas aquelas terras. Continuamos a conversa neste último jornal. Fernando Campos, pergunto-lhe se a Câmara Municipal de Boticas vai ou não investir na iluminação natalícia este ano. Nós temos vindo, já o ano passado fizemos assim, temos apenas feito o que é possível com a prata da casa, quer dizer, com os serviços, com algumas decorações que se vão guardando de ano para ano, vamos aproveitando e criar alguma coisa, naturalmente, que lembre e que contribui o espírito natalício e que dê um contributo também
para que não seja tudo taciturno e que haja alguma esperança, alguma alegria. E é um bom incentivo para o comércio tradicional. E para o comércio tradicional, naturalmente, que Mas isso... neste Conselho, o comércio tradicional também atravessa dificuldades à semelhança do resto do país? Atravessa, evidentemente, quando há crise económica, todo o comércio tradicional, embora o nosso comércio tradicional seja muito à base dos produtos locais, que são, evidentemente, produtos de qualidade, como são os enchidos, a carne de Barrosé, o mel, o vinho dos mortos, etc., produtos com denominação de origem protegida e que, portanto, tem um nicho de mercado que está um pouco salvaguardado, mas, evidentemente, que em tempos de crise tudo se sente. O contributo que se pode dar para isso é, portanto, fazer com que algum espírito de poupança, que me parece que é fundamental que exista, porque até de outra forma não seria bem entendido que assim acontecesse, claro, mas naturalmente que com um mínimo de dignidade para que as festividades do Natal possam ser também festejadas e celebradas por todos os cidadãos do Concelho de Botigas.